Boa noite, irmãos. Queria pedir os irmãos se colocarem de pé. Vamos estar orando para que Deus venha e faça tudo de acordo com a vontade dEle. Queria estar pedindo o irmão Ronaldo para estar orando. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, pedindo a Ele que Ele reina sobre nós a cada dia. Nós possamos, em qualquer momento que estivermos passando, correr para os braços dEle, nosso Pai, quem nos criou, que nos deu a vida eterna, a vida. Vamos cantar. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro
Ele não olha o nosso por fora, Ele olha o nosso coração. Então se renda a Ele, se entregue a Ele, coloque tudo para Ele e diga: reina sobre mim, Senhor, faça a Tua vontade sobre a minha vida. Aleluia. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Amém. Podemos assentar. Boa noite a todos. É muito bom estarmos na casa do Senhor, o nosso Deus, mais uma vez, para prestarmos culto a Ele, como povo de Deus, como igreja do Senhor reunida, neste lugar, nessa casa de oração. Nós queremos agradecer a presença de todos que aqui estão, e você que está aí a participar através das redes sociais, que o Senhor abençoe a vida de todos nós. Hoje pela manhã nós tivemos uma programação muito bonita aqui, né? Pastor Antes, junto com os membros da Igreja Batista Missionária, estiveram aqui, né, nos solicitaram o tanque, né, batismal, e hoje foram 7 vidas desceram as águas batismais. Foi uma festa na presença do nosso Deus. Você, meu irmão, fez falta por não estar aqui. Nós temos feito essa parceria com o pastor Anderson, a igreja conhece o pastor. Logo após os batismos, ele trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações. Com certeza saímos daqui com as nossas vidas mais edificadas do que quando nós chegamos. Mais uma vez, queremos agradecer a Deus, né, pela vida de todos. Vamos orar mais uma vez, nos colocando diante de Deus em oração, colocando primeiramente as nossas vidas, aquilo que o Senhor Ele quer tratar conosco nessa noite. Essa letra dessa canção que acabamos de entoá-la ao nome do Senhor é um desafio para todos nós. Permitir que o Senhor Ele reine nas nossas vidas. E Ele é Rei, Rei dos Reis. E como servos, súditos deste reino, que é o reino eterno, precisamos então nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Vamos orar? Agradeça a Deus por você estar aqui. Coloque diante do Senhor a sua família, alguém que você lembre agora que precisa de suas orações. Nós vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por este ajuntamento santo aqui nesta casa de oração. Ó Deus, obrigado por cada vida aqui presente. Ó Pai, no nome de Jesus, continue a falar ao coração de cada um de nós, que os nossos entendimentos sejam abertos para que possamos compreender de forma clara, Senhor Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, e nos ajude, Pai, na pessoa do Teu Espírito Santo, ó Deus, a nos submetermos a ela, Senhor, de forma que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Obrigado por cada vida aqui, ó Deus, aqueles que estão de forma presente aqui, aqueles que estão participando através das redes sociais, Pai, no nome de Jesus, abençoa as famílias e os lares de cada um. Vá de encontro, ó Deus, àquela família que está passando por problema, ó Deus. Pedimos a intervenção do Senhor, ó Deus, no seio dessa família. Problemas, ó Deus, de relacionamentos, problemas, ó Deus, de saúde, Pai. Ó Deus, problemas espirituais também, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, pedimos a intervenção do Senhor, ó Pai, dentro de nossas casas. Ó Deus, nas nossas vidas. Tira de nós aquilo que não lhe agrada, Senhor. Tira de nós aquilo que não é fruto da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. De forma que o Senhor cresça e a gente diminua. No nome de Jesus, continue conosco, ó Deus, em todo o restante deste culto. Ó Deus, a Tua palavra nos dá a garantia de que o Senhor se faz presente.
pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente, ó Deus, e a tua presença é real no nosso meio. Ó Deus, que possamos todos senti-la como nunca sentimos antes, Senhor. Pai, no nome de Jesus, manifesta as mesmas obras nos nossos dias, para que todos vejam e saibam, e temam e confiem no Senhor. Tu és, ó Deus, o nosso Deus, e não há outro Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus. E nós oramos assim no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, na quinta-feira que se passou, nós já iniciamos os ensaios com as crianças. As crianças, elas irão cantar algumas canções, no culto de Natal, no dia 24. A programação vai começar às 19h30. Então, as crianças irão cantar umas 4 ou 5 músicas. Vai ser bênção, como sempre é, ouvir os pequeninos cantando ao Senhor. E quando eu digo crianças, são os pequeninos, e os maiorzinhos, que são os embaixadores do rei, as mensageiras do rei. Então é importante que você venha, traga seu filho, tá ok? Na quinta-feira passada iniciou os ensaios. Hoje, vai haver ensaio também, no momento em que as crianças forem lá para trás. Vai haver ensaio com as crianças, para elas estarem pegando as músicas, e elas têm uma facilidade muito grande, mais do que a gente para pegar as músicas. Nós louvamos a Deus por isso. Então você, papai, você, mamãe, traga seu filhinho para participar dessa mini cantata de Natal. Vai ser bênção para as nossas vidas, para a vida das crianças também, amém? Vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Se coloque de pé. Continuemos todos cantando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se você pudesse colocar de pé, se coloque de pé na presença de Deus. Se você não tem nenhum impedimento, façamos isso para a honra e glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Olha só, e logo após o culto, vai haver cantina, uma torta assim maravilhosíssima que foi preparada, para esse acontecimento logo após o culto. Então, R$5 apenas. Então, você não deixe de ir para casa sem levar um pedaço de torta ou comer aqui mesmo, na dependência do tempo, tá bom? Aleluias. Vamos continuar louvando a nosso Deus. E o cântico que nós vamos cantar, ele relata a história de Abacuque, que mesmo vendo a falta de fé do povo, ele não desistiu. Ele persistiu e conseguiu vencer. Então, que possamos, assim como o profeta Abacuque, continuar buscando, orando, pedindo a Deus que nos fortaleça. Aleluia. Tu és o meu socorro.
manhã foi muito lindo aí a programação que teve um batismo aí, como o pastor falou, e foi algo que tocou muito no meu coração, e pena que todo mundo aqui, a maioria, não pôde estar presente, mas foi bênção e algo que, assim, essa música aqui que a gente vai cantar agora fala sobre, né, que as pessoas que estavam aqui, né, pastor, 7 pessoas, essas pessoas, elas decidiram largar algo que estava atrapalhando ela, algo que estava afastando ela de Deus, para poder viver uma vida com Deus, né? Então esse é o nosso desafio como cristão. Não deixar as riquezas, não deixar os bens, não deixar o ouro, buscar a fama, essas coisas subir a nossa cabeça para a gente poder buscar a Deus, né? Porque Deus é o nosso sustento, Ele é o suficiente nas nossas vidas. Amém, aleluia. E é isso que a gente vai cantar agora. Eu queria que você cantasse como uma oração de entrega para Deus na sua vida nessa noite. Que a gente possa realmente viver uma vida com Deus e poder largar tudo que nos afasta da presença dEle para continuar e buscar outras pessoas a adorá-la a Ele. Amém? Não há bens nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais este tempo aqui reunidos na Tua casa, para te adorar, para engrandecer o Teu santo nome. E neste momento a minha oração é de gratidão a Ti, Pai. De gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado,
O Senhor tem nos dado livramento a cada dia, Pai. Se formos parar para pensar, ó Pai, só temos motivos para agradecer. Neste momento, ó Pai, eu te agradeço pelos dízimos e as ofertas aqui no seu altar. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, estar abençoando a vida de cada um, ó Pai, que ofertou, que dizimou. Em nome de Jesus, ó Pai, aqueles também, ó Pai, que não puderam fazer isso. Mas, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Muitas das vezes nós não precisamos só dar em dinheiro, ó Pai, mas sim o nosso coração em oferta a Ti, ó Pai. Nos colocando, ó Pai, para trabalhar no Teu reino, para ajudar, ó Pai, no Teu reino. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando e multiplicando cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. A palavra de Deus nos fala em Salmo 145, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Aleluia. Que possamos sempre ser esse espelho de Deus aqui na terra. Que possamos ser a igreja que Jesus quer que sejamos. Não só aqui entre quatro paredes, mas lá fora, na escola, na faculdade, em casa principalmente. Eu falo por mim como é difícil. Mas que possamos a cada dia nos espelhar neste Deus. Ele é o nosso espelho. Então vamos declarar isso nesta noite. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Ele é o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és
neste lugar. Que possamos levar a mensagem, que possamos levar o amor dele a tantos que precisam lá fora. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque nosso coração nesta noite. Adore, igreja, adore a Ele. Onde quer que você esteja, adore, porque Ele é merecedor dessa glória. Aleluias. Canta, igreja, teu reino. Aleluias. Só a igreja. Teu reino é sempre eterno. tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino. Aleluias. Jesus, Ele sonda os nossos corações. Nós sabemos que Ele não tinha motivo nenhum para ser pregado na cruz. Mas por amor a mim, a você, a nós, Ele fez isso. Nos dando assim o livre acesso a Ele. Então pede a Ele para sondar o seu coração esta noite. Fale com Ele. Aleluias. Aleluias. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho. Eu sei
não temos motivos, ó Pai, para questionar, para reclamar, ó Pai. Porque o preço o Senhor já pagou. O preço o Senhor já pagou lá na cruz pelos nossos pecados, ó Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, 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 Pai. Ó Deus, tenho certeza, ó Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, está tocando os corações aqui nesta noite, ó Deus. Ó Deus, Tua presença real aqui neste lugar, ó Pai. Ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que nós não podemos viver sem Ti, ó Pai. Ó Deus, continue abençoando, ó Pai, este culto, a mensagem que o nosso pastor irá trazer, ó Pai. Ó Deus, que acabe de preencher, ó Pai, o buraquinho que está aí, ó Pai, com a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, a cada dia estar com os corações sensíveis, com o ouvido, ó Pai, e com a mente, ó Pai, com os pensamentos voltados em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Nós queremos convidar as crianças para vir aqui à frente. Isso. Glória a Deus. Hoje nós temos um grupo bem grande de crianças. As mensageiras também vão lá para trás, os embaixadores. Mensageiras que estão aqui dentro do templo. A Lavínia está... Não, eu acho que você pode substituir a Lavínia ali e a Lavínia ir lá para trás para aprender. Não? Ah, então a Branca tem que estar lá. Cadê os embaixadores do rei que estão aí? Vem cá para cá, vocês vão cantar, vão aprender as canções para cantar na noite de Natal. Vem, embaixada real. Isso. É soltar essas vozes aí fortes. Aí, glória a Deus. Rapaziada bonita, hoje estavam jogando futebol lá no campo do lado do campo do Olaria, lá na terra dos irmãos Jeová. Até que tem que cantar, né? Em nome de Jesus. Tem outros embaixadores ali atrás, vocês não estão vindo por quê? Vem para cá, embaixadores lá, ó. Vem para cá. Deixa eu ver se tem mensageiro aqui no meu campo de visão. Já estão lá já. Jogar a bola vocês querem, né? Isso. Nós vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, pela vida dessas crianças e adolescentes que estão aqui. Que o Senhor as abençoe, que elas continuem crescendo, ó Pai, na Tua presença, nos Teus átrios. Abençoe a vida dos seus pais, na instrução das mesmas. Ó Pai, no nome de Jesus, e que eles sejam exemplos de fé para os seus filhos, ó Deus. Proteja essas crianças no Teu nome. Abençoe, ó Deus, essa mini cantata que está para ser realizada na noite do dia 24 deste mês, Senhor. No nome de Jesus, que tudo transcorra na mais perfeita ordem para o louvor e honra e glória do Teu santo nome. Abençoe a vida dos irmãos, ó Deus, que têm procurado cuidar dos pequeninos e levante mais pessoas para compor esse ministério. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, no domingo 19, nós vamos ter aqui um casal de missionários, no domingo à noite.
a irmã Rafaela e o irmão Perseu. Neste domingo, nós vamos fazer o fechamento de missões nacionais. Então, você venha, já ora desde então, para que tudo continue assim sendo orientado, direcionado por Deus. Esse casal vai falar conosco um pouco de missões nacionais e aquilo que eles viveram ali na comunidade ribeirinha, ali no lado do Amazonas. Então, no dia 19, vai ser o encerramento de missões nacionais à noite. Então, é importante também dizer para você, meu irmão, minha irmã, se ainda você não deu a sua oferta missionária, é um tempo oportuno de você trazer a sua oferta missionária nesse dia, para que assim então nós possamos, junto com as demais ofertas que já foram alçadas no altar do Senhor, o nosso Deus, encaminhar para a Junta de Missões Nacionais. Ok, irmãos? Amém? Dia 19, à noite, a irmã Rafaela e o irmão Perseu estarão aqui compartilhando um pouco das experiências em outro campo missionário, os desafios que eles tiveram ali e as vitórias que o Senhor concedeu a eles naquela localidade ribeirinha. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, o Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 18 ao 30. O Evangelho de João, capítulo de número 13, do versículo 18 ao 30. Todos encontraram? Amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que me enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Obrigado, meu irmão. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado, ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhes disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e nosso eterno Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que, ó Pai, nós já conseguimos, na dependência do Senhor, ó Deus, oferecer a Ti, ó Pai, como atitude de culto.
E agora, diante da tua palavra que será ministrada, nós pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que possamos compreendê-la, que a mesma encontre guarida, Pai, no interior de cada um de nós, e que produza mudanças internas que saltem para fora. Oramos, agradecidos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Cristo e aqueles que se voltam contra ele. Queremos refletir com os irmãos sobre este tema. No outro lugar, Jesus, ele havia afirmado o seguinte nas palavras ditas por ele: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Você vai ver essa afirmativa de Jesus lá em Lucas capítulo 11, versículo 23. E é interessante, irmãos, quando nós estamos acompanhando o ministério terreno de Jesus, a gente vai ver que havia uma clara oposição à obra de Deus realizada por Cristo no seu ministério terreno. E quem então chefiava essa oposição? Ela era conduzida pelas autoridades de Israel, do povo de Israel, os mestres da lei e a liderança religiosa. Você vai ler os evangelhos, você vai ver isso. Mas, por outro lado, é importante também que se diga, que existia uma oposição velada aos planos de Deus para a humanidade conduzida por aquele que haveria de entregar, que haveria de trair o Filho de Deus com um beijo no rosto. Com um beijo no rosto. Jesus também era plenamente consciente disso. Tanto os primeiros citados, como este último, se voltaram contra Jesus, contra o que Deus estava fazendo no mundo, por meio daquele que ele enviara, por meio de Jesus. A diferença entre eles é a de que esse último, a saber, Judas, desfrutava de comunhão com o Senhor. Ele desfrutava da amizade de Cristo. E por que não dizer da confiança também de Jesus, afinal, a responsabilidade de cuidar das finanças, além da missão que recebera, como os demais discípulos receberam, do Senhor Jesus foi dada a ele. Irmãos, Judas é próximo de Jesus. É importante que eu e você entendamos isso. Judas, ele faz parte do grupo de pessoas que foi escolhido a dedo por Jesus. Judas, ele é próximo de Jesus, ele participa da sua mesa, ele come do seu pão, mas infelizmente, diferente dos outros discípulos, ele não se deixa ser moldado. Ele não se deixa ser moldado. Os seus planos pessoais, a sua visão distorcida de reino, ofusca, obscurece o seu entendimento e lhe endurece o coração. Judas, ele está há cerca de 3 anos e meio, vendo Jesus cumprindo a missão que recebera de Deus, Deus o Pai. Pães sendo multiplicados, peixes da mesma forma, cegos tendo a visão, endemoniados sendo libertados, o reino de Deus sendo pregado, maravilhas e sinais sendo operados, e este homem que está ali, do lado de Jesus, ele não se permite ser moldado, ele tem uma visão distorcida de reino, ele não quer aquele reino que Jesus está inaugurando no seu ministério terreno. Para ele isso não importa, para ele isso não importa. Ele não se submete ao senhorio de Jesus. Não acontece conosco da mesma forma? Não estamos perto de Jesus?
Não participamos da mesa de Cristo, muitas vezes. Não desfrutamos da amizade do Senhor. E muitas vezes nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É importante que eu e você nos lembremos de uma outra fala de Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 25, do versículo 40 e 45, quando o Senhor ele vai dizer o seguinte: olha, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O que vocês fizeram a um desses meus irmãos, a mim vocês fizeram. E o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O fato é, e contra fatos não há argumento, isso é uma máxima isso, né? Se não estamos do lado de Cristo, estamos contra Ele. Estamos contra Ele. Se não fazemos parte do reino da luz, estamos ainda vivendo nas trevas. Se não estamos cooperando em prol do reino de Deus, estamos espalhando o que o Senhor tem procurado ajuntar. Precisamos pensar sobre isso. Se estamos cumprindo a missão que o Senhor nos deu, alinhados com a sua vontade, logo, estamos do seu lado e ajuntando com Ele. Contra fatos, não há argumentos. É importante que entendamos isso. As nossas ações estão estritamente relacionadas com o tipo de relacionamento que temos ou queremos ter com o Senhor. Elas definem quem somos e o que queremos ser. O que eu e você estamos fazendo para promover o reino de Deus? O que eu e você estamos fazendo para promover a edificação e fortalecimento da igreja? Estamos alinhados com os pensamentos de Jesus? Ou estamos como Judas? Estamos do lado do Senhor, estamos caminhando. Mas a visão de reino que Jesus tem para nós, não é a visão de reino que eu quero para mim. No caso de Judas, ele preferiu continuar andando nas trevas, mesmo andando ao lado daquele que é a luz do mundo. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Judas, ele preferiu, mesmo andando do lado daquele que é a luz do mundo, ele preferiu continuar andando nas trevas. Foi a escolha dele. Roubar foi a sua escolha, e trair por dinheiro só revelou aonde ele havia depositado o seu coração. Roubar era a escolha dele. Ele era o tesoureiro do grupo, dos discípulos. A Bíblia vai dizer que ele costumava tirar daquilo que era depositado. Vai saber o que ele fazia. O fato é que ele roubava. Então, quando a liderança religiosa, então, oferece dinheiro a Judas, para ele é uma coisa comum, era o que ele já fazia. Agora está às claras. Está às claras. Só revelou o que já havia no seu coração. E a pergunta que precisa ser respondida por mim e por você: não agimos como Judas muitas vezes?
talvez o que tem tirado o nosso foco da eternidade e feito com que não permitamos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, impedindo-nos de sermos cooperadores de Deus, não seja a ganância, o amor pelo dinheiro, mas outro pecado que insistimos em mantê-lo como bichinho de estimação no nosso viver. Talvez, repito, o seu problema não seja o amor, o apego pelo dinheiro. Talvez não seja isso. Mas um outro pecado, que gostamos de acalentá-lo no nosso peito, que não queremos abrir mão desse pecado. Talvez esse seja o nosso problema, que distorce o nosso entendimento do que é o reino de Deus, que não nos permite ser moldados, assim como Judas não se permitia ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. A visão de reino de Jesus não servia para ele. Ele tinha sua própria visão de reino. Ele vivia uma vida com Jesus de conveniência. Isso aqui me convém, então está bom para mim. Isso aqui não me convém, então eu estou fora. Não agimos da mesma forma, muitas vezes. E uma pergunta também que não quer calar: qual é o pecado, então, que há em mim, que há em você, que tira, que obscurece a nossa visão de reino? Que tem feito com que eu e você não nos tornemos, de fato, cooperadores de Deus, neste mundo que carece de trabalhadores para a seara do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lista desses pecados que podem haver nas nossas vidas. Lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 28 ao 32, ele nos mostra aqui uma lista, e vale a pena eu e você darmos uma olhada, para a gente pensar se porventura não existe algum desses que estejamos acalentando no nosso viver. Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 28 ao 32, a Bíblia diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Existe algum desses na minha vida e na sua vida? Prestou bem atenção na lista? O apóstolo Paulo segue dizendo, no outro lugar, na carta dele aos Gálatas, do capítulo 5, versículo 19 ao 20, ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Existe algum desses na minha vida e na sua vida? Você e Deus sabem muito bem quais ou qual que eu e você estamos
mantendo como um bichinho, entre aspas, de estimação no nosso viver. Isso é muito sério, porque eu quero tratar isso com você, e a esses podem ser, então, acrescentados a preguiça, a negligência, a insubmissão e muitos outros. Eu e você precisamos pensar seriamente sobre essa questão, porque o pecado, ele danifica, ele causa estrago em nós mesmos. Ele causa estrago em nós mesmos. Ele causa estrago, ele danifica o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o seu Deus. E ele causa estrago, danifica o relacionamento que temos com o próximo. O pecado, ele faz isso. E quando nós estamos assim, acolhendo esse pecado de estimação, entre aspas, no nosso viver, o que acontece então comigo e com você? Nós nos voltamos contra o Senhor, nos voltamos contra Cristo, assim como Judas fez. Assim como Judas fez. Nos voltamos contra o Senhor quando permitimos que o pecado domine os nossos corpos mortais, fazendo com que os membros do nosso corpo sejam usados para satisfazer os nossos apetites carnais, os desejos de nossa natureza pecaminosa. Assim como Judas. Assim como Judas. Assim como Judas. Nos voltamos contra o Senhor. Porque Deus, ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Então, se eu não permito o trabalhar de Deus na minha vida, tem alguma coisa em mim que está impedindo isso. Se a visão de reino de Deus para a minha vida é diferente da visão de reino que eu quero para a minha vida, tem alguma coisa muito errada conosco. Que tipo de pecado, de acordo com a lista de Paulo, há em você, há em mim, há em nós? O certo é, repito, que o pecado, ele danifica, causa dano a você mesmo, no seu relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos urgentemente, então, percorrer um caminho contrário do que fora percorrido por Judas. Judas trilhou um caminho que o conduziu à morte. Nós precisamos, então, urgentemente trilhar um caminho que nos conduz à vida, e esta vida abundante que só o Senhor Jesus, ele pode dar a mim e a você. Essa vida plena na presença de Deus, essa vida onde eu e você iremos experimentar as coisas de Deus de forma cada vez mais clara, naquilo que Deus de antemão já preparou para cada um de nós. Para cada um de nós. Precisamos percorrer o caminho contrário do que fora percorrido por Judas. Mas algumas decisões precisam ser tomadas por nós para que isso aconteça. Algumas decisões. E agora eu quero então que você mantenha a sua Bíblia aberta aí. O Evangelho de João, no capítulo de número 13. Nós vamos destacar algumas decisões que precisam ser tomadas por mim e por você nessa noite. A primeira delas, no versículo 19, diz assim: estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Primeira decisão é crer que Jesus é o próprio Deus encarnado. Quando Jesus ele está falando eu sou aqui, ele está fazendo uma referência ao nome de Deus.
Quando o Senhor ele se apresenta, ele se deixa ser conhecido por Moisés, lá no capítulo de Êxodo, no versículo 14, quando o Senhor então está chamando Moisés para libertar o povo dele lá do Egito. Moisés está preocupado, Moisés está temeroso, porque ele saiu de lá. Mas o Senhor agora tem uma missão para dar para Moisés. Moisés, mas como que eu vou chegar aquelas pessoas? O que eu vou dizer? Diga a eles: olha, o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. O Yahvé. Diga ainda: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados. O grande eu sou. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, é importante que isso aconteça, para que vocês creiam que eu sou, para que vocês creiam de fato que eu sou Deus. O Deus dos seus antepassados, agora em carne. Na pessoa do Filho, Deus se fez carne e habitou entre nós. Neste mesmo Evangelho, no capítulo de número 1, versículo 14, no princípio era a palavra, ou o verbo na sua tradução, né? E o verbo se fez carne. E vimos a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. O apóstolo Paulo fala a esse respeito nas suas cartas. Agora, se você puder me acompanhar lá em Filipenses, no capítulo de número 2, versículos 5 ao 8. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 8. Paulo falando acerca da divindade de Jesus. Ele diz assim, Filipenses 2, versículos 5 ao 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, na carne. Isso é muito importante, na figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aos Colossenses, no capítulo 1, é a próxima carta aí depois dos Filipenses. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17, Paulo segue dizendo, acerca de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. 1 Timóteo, mais à frente aí um pouco, no capítulo 3, versículo 16, Paulo ele continua dizendo para nós, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, foi manifestado na carne, em carne. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. É a letra também de uma canção. No capítulo 6, dessa mesma carta, no versículo 14 ao 16, Paulo continua dizendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre.
Amém. Tito, mais à frente, Tito no capítulo de número 2, versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo ainda nos diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Crer de fato que Jesus é o próprio Deus encarnado. O escritor aos Hebreus, testificando a esse respeito, ele diz assim no capítulo 2, do versículo 14 ao 18, Hebreus 2, versículo 14 ao 18, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação à casa de Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você está sendo tentado? Quem aqui está sendo tentado, levanta a mão. A gente é tentado todo dia. Mas o Senhor, Ele se fez carne. Deus, na pessoa do Filho, se fez um de nós. Jesus, embora que muitos por aí digam que Ele é apenas um personagem histórico, não, Jesus, Ele é divino, Ele é Deus, o Deus que se fez homem, por minha causa e por sua causa, por amor a nós. Jesus está dizendo para seus discípulos: olha, quando isso acontecer, quando aquele que compartilha do meu pão, quando aquele que está em comunhão comigo voltar-se contra mim, vocês vão crer que eu sou Deus. É para que vocês creiam. Eu estou avisando que isso vai acontecer. Eu estou avisando que isso vai acontecer. É importante, então, que eu e você creiamos que Jesus, Ele é o Deus que se fez homem e habitou no nosso meio, por amor a nós. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude que eu e você precisamos tomar é receber a esse Jesus, receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. No versículo de número 20, o texto da palavra de Deus segue dizendo: eu lhes garanto, quem receber aquele que me enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A filiação, a nossa filiação à família de Deus, reside no fato de fazermos uma entrega de vida a Jesus. No sentido de criação, todos são filhos de Deus. Mas no sentido de adoção, aqueles que serão redimidos, somente aqueles que entregam a vida para Jesus. E são eles que irão morar na eternidade com o Senhor. São esses. Jesus, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam.
mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Neste mesmo evangelho, no capítulo de número 1, versículo de número 12, nós vemos essa sentença. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus. É importante nós pensarmos sobre isso. Receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se Ele é Senhor, eu tenho conversado na classe de doutrina, com os candidatos ao batismo. Se você recebe a Jesus como Senhor, você já ouviu isso. Então, se existe um Senhor sobre nós, nós somos servos. E se existe um Senhor, a nossa vontade, ela então deve ser submetida à vontade do nosso Senhor. A minha vontade não conta mais. Não conta mais. O que conta é a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Se Ele é Salvador. O nosso estado antes de Jesus era o pior possível. Antes de Jesus, todos nós estávamos em trevas, andando errantes, presos às amarras do pecado, fazendo a vontade do diabo. Mas uma luz brilhou, dissipando as densas trevas, desfazendo as amarras do pecado e destruindo as obras do diabo, nos libertando de suas garras. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos entender todo esse processo, e de forma que isso fica cada vez mais vivo nas nossas mentes, nos nossos corações. Eu e você, antes de Jesus, estávamos mortos espiritualmente. Estávamos presos às amarras do pecado. O pecado, então, ele dominava os nossos membros. Mas aí a luz brilhou. Isaías vai falar sobre essa luz lá no capítulo 9, versículo 2. Para aqueles que caminhavam em densas trevas, raiou uma grande luz. Para o povo que vivia na sombra da morte, brilhou uma luz. O profeta está apontando para a pessoa de Cristo. Mais à frente ele vai dizer, olha, porque um filho nos nasceu, um menino nos foi dado. Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Está apontando para a pessoa de Jesus. Uma luz brilhou e as trevas foram dissipadas. Paulo falando a esse respeito, lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. A gente vai ler alguns versículos aí, entrando no capítulo de número 6 de Romanos. Romanos 5, 20, ele vai dizer o seguinte na parte B: onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Estávamos mortos. No capítulo de número 6, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esta vida plena na presença de Deus. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu
foi justificado do pecado, versículo 22 deste mesmo capítulo. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. 1 João capítulo 3, versículo 8. João ele vai dizer assim para nós: pois foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras de Satanás. O apóstolo Paulo ele vai falar para mim e para você, para que isso fique claro na nossa mente, no nosso coração, como que era a nossa situação antes de Jesus. Efésios capítulo de número 2, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 2, versículo 1 ao 7. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus, Ele é Deus. Nós precisamos crer nisso de verdade. E Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. E se ainda eu e você não fizemos isso, precisamos tomar essa decisão. Quero contar uma experiência bem rápida. Todos sabem que eu já joguei bola profissionalmente. E teve um ano que eu estava desempregado e correndo atrás de clubes. Não conseguia me empregar de jeito nenhum. Aí apareceu uma oportunidade de ir para um local para eu poder assinar um contrato no time que eu já havia jogado, mas eu tinha que participar de uma peneira. Que humilhação, irmãos. Mas sabe qual foi o grande problema? Que eu fui sem pedir orientação de Deus. A minha vontade era tanta, de querer voltar a jogar, de assinar a carteira, de ter o meu sustento todo mês, que eu não orei a Deus. E crente. E dizia para todos que Jesus era Senhor e Salvador da minha vida. E não perguntei ao Senhor se era para eu ir, se era a vontade de Deus para eu fazer aquilo. E eu fui. Eu nunca passei tanta vergonha, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Naqueles 3 dias que eu estive ali naquele local. Numa segunda-feira tem a reunião dos atletas de Cristo. Acontecia isso. E o pastor, que estava interino na igreja naquela época, pregou. E ele falou justamente disso. Você diz que Jesus ele é Senhor e Salvador da sua vida, mas você faz as coisas sem antes pedir permissão ao seu Senhor. Ele não é Senhor da sua vida. Já tinha alguns anos de vida cristã.
E naquela noite aquele pastor, ele fez um apelo. Ele falou bem assim: olha, você que diz que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, mas fica vivendo como se Ele não fosse, eu quero desafiar a você nessa noite a de fato entregar a sua vida para Jesus, a entregar a sua vida para Cristo, para que Ele de fato seja Senhor e Salvador da sua vida, e que a partir desta noite você não vai dar um passo sem antes pedir permissão ao seu Senhor. Depois daquela experiência, essa foi uma prática nossa, de não dar um passo sequer, sem pedir orientação de Deus, sem pedir orientação do meu Senhor. Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Você professa isso? Professamos isso? E o que você tem feito com isso? Se Ele diz para você e para mim: olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas por que não fazem o que eu digo, o que eu mando vocês fazerem? Precisamos de verdade fazermos isso. Se porventura não estamos debaixo do senhorio de Jesus, é importante que eu e você nos voltemos para isso. Hoje, há muita coisa a se fazer no reino de Deus. Precisamos receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a terceira decisão, no versículo 27, diz assim a palavra do Senhor na parte A: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. A terceira atitude que eu e você precisamos tomar, para não trilharmos o mesmo caminho trilhado por Judas, é não dar lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo. Você não gosta muito de ouvir falar do inimigo de nossas almas. Ninguém gosta. Existe, já falei isso aqui outras vezes, vale a pena repetir. Tem um filme que numa das falas do ator lá no filme, ele diz assim, que a maior artimanha de Satanás foi convencer o mundo de que ele não existe. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Assim que Judas comeu o pão, Judas deu lugar para que isso acontecesse. O diabo perdeu o seu lugar no céu. O diabo perdeu o lugar dele no céu. E ele trabalha dia e noite para que eu e você não cheguemos lá. Enquanto você e eu dormimos, por ele ser um espírito, ele não dorme. Ele trabalha dia e noite para que eu e você não cheguemos lá. Trabalha de noite para ficar perturbando a nossa mente, o nosso coração. E o que acontece muitas vezes, embora que muitos de nós não assimilemos isso, muitos de nós damos brecha para Satanás entrar na nossa vida, meter a cunha dele. João, na sua revelação, lá no capítulo de número 12 de Apocalipse, versículo 7 ao 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 12, vá lá na Bíblia, vá comigo.
Vamos ler. Vou ler e você acompanha aí a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 12. Olha o que João, ele nos diz. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes, ou seja, o dragão e seus anjos, não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Em todo tempo. Em todo tempo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ele está cheio de fúria. Ele perdeu o lugar dele no céu, e quer que você e eu não cheguemos lá. Não podemos dar lugar ao diabo, irmãos. Em todo tempo, ele busca uma oportunidade para colocar em nós as suas garras. Em todo tempo. Lembram-se do que Pedro ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo, o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa comer o pão, entre aspas, quem continua dando brecha para o inimigo. Ele está ao nosso derredor o tempo todo, dia e noite. Não podemos dar lugar para o diabo. Pedro estava andando do lado de Jesus. Estava andando do lado do Mestre. Quando Jesus então anuncia o que iria acontecer com ele, a sua morte, o sofrimento que ele iria passar por todos nós, Pedro chama Jesus à parte. Ele chega assim: mestre, chega aqui que eu quero falar uma coisa em particular com o Senhor. De maneira nenhuma isso vai te acontecer, nós não vamos deixar. Não. A palavra de Jesus para Pedro, no primeiro momento, quando você e eu lemos isso, nossa, Jesus ele foi muito grosso com Pedro. Jesus foi firme com aquilo que estava influenciando Pedro. A autoridade de Jesus, que ele tem sobre tudo e sobre todos. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas dos homens. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. Lucas, no seu evangelho, no capítulo 22, versículo 31, Jesus ele vai dizer assim para Pedro: olha, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar vocês, para sacudir vocês. O diabo ele não faz nada sem a permissão de Deus, não, irmãos. Se eu e você estamos dando brecha, dando lugar para o diabo,
ele vai enfiar a cunha dele, sem dó nem piedade. Está cheio de fúria, como diz João no seu livro. Ele está cheio de fúria, o que ele quer fazer é destruir. Foi isso que ele veio fazer, matar, roubar e destruir. Ele está procurando quem possa tragar. 1 Coríntios, capítulo 7, e aqui é para nós casados, você que tem o seu cônjuge, nós que amamos os nossos cônjuges, e aqueles que estão pretendendo casar. 1 Coríntios, Paulo falando acerca do casamento, no verso de número 5, ele vai dizer assim para nós, olha: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Ele está cheio de fúria, quer meter as garras dele, botar as garras dele em nós, e se eu e você damos lugar, ele vai sim. Vai sim. Uma pessoa que eu amo muito teve o seu casamento desfeito. Essa pessoa me conduziu aos pés de Jesus. E na comunidade onde eles congregavam, na igreja, eles começaram a fazer um trabalho muito bonito com casais. Eu fiquei muito triste quando eu soube do rompimento dos laços matrimoniais que ocorreu com eles. Mas numa conversa com essa pessoa, eu perguntei a ele: olha só, vocês pararam para orar por vocês, para cuidar um do outro em oração, separar o tempo, vocês estavam cuidando de tantos casais? E a resposta dele para mim foi o seguinte: não. Não. Eles deram brecha. Satanás colocou a cunha dele no relacionamento conjugal deles. Destruiu aquele casamento. Se divorciaram. E estavam abençoando a vida de muitos outros casais. Cada reunião era em torno de 40 casais. Pessoas estavam se convertendo, entregando a vida para Jesus. Pessoas que outrora não criam em Cristo, eram incrédulos, mas por causa do trabalho que eles estavam fazendo, pessoas estavam entregando a vida para Cristo. Mas eles, infelizmente, deram lugar. E Satanás entrou com fúria, que ele tem contra mim e contra você também, e destruiu aquele lar. Assim acontece conosco. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos. 2 Coríntios, Paulo ainda falando sobre isso. Capítulo 2, versículo 9 ao 11. Olha, estou escrevendo para ver se vocês estão me obedecendo. Ele vai falar sobre o perdão. Olha, tem uma pessoa aí, se vocês já perdoaram, eu já perdoei. Se é que havia alguma coisa para perdoar, mas em Cristo eu já perdoei essa pessoa. Vocês precisam perdoar essa pessoa, para que Satanás ele não tenha vantagem sobre nós.
pois nós não ignoramos as suas intenções. Não podemos ignorar, irmãos. No outro lugar, o apóstolo Paulo ainda diz, lá em 2 Coríntios, nessa mesma carta, no capítulo 11, versículo 14, pois não é de se admirar, porque até mesmo o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Tem chifrinho não, irmãos. Não tem rabinho com ponta de lança, não. Não é vermelhinho, não. Não tem dente, como é pintado por aí, não, irmãos. Se disfarça de anjo de luz, para enganar, para destruir, roubar, matar, para fazer com que eu e você não permitamos que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Aquilo que Deus, Ele confiou a mim, confiou a você, a cada um dos irmãos aqui, e a você que está aqui nessa noite, que Deus quer fazer na sua vida. Como Satanás trabalha? Lembra-se da tentação de Jesus? Vou te dar tudo isso se você me adorar. Não, manda as pedras se transformarem em pão. Não, lança do alto aqui que está escrito. Vai dar ordem aos seus anjos, eles vão deixar você tropeçar. E Jesus usa a palavra. Satanás não queria que Jesus chegasse à cruz, mas Jesus foi até a cruz por nós. Ele não quer que os planos de Deus sejam concretizados na minha vida e na sua vida. É importante você pensar sobre isso. O que o Senhor Ele quer que eu faça? Qual é o meu papel no reino? Quais foram as capacitações que eu recebi de Deus para colocar em prática, em prol do crescimento do reino de Deus? Satanás não quer que nós sirvamos a Deus. Judas deu lugar ao diabo. Nós não podemos, irmãos, dar lugar ao diabo. Não podemos. Se eu e você, nós não nos submetermos ao senhorio de Cristo, sem medo de errar, se eu e você não nos submetermos ao senhorio de Cristo, vamos dar lugar ao diabo, sim. Andando com Jesus, estando do lado de Cristo, vamos ser influenciados pelo inimigo. E nós precisamos fazer diferente disso. O apóstolo Paulo sabe perfeitamente que é contra o diabo que nós lutamos. Lá em Efésios capítulo 6, você conhece o texto, mas queremos ler para os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não dê lugar ao diabo, meu irmão. Você que está aqui nessa noite, não dê lugar ao diabo. Sabe o que o diabo quer de você? E de mim? É que saiamos todos daqui sem, de fato, guardar essa palavra no nosso coração. Ele quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Da mesma forma. Da mesma forma. Se existe algo na minha vida e na sua vida que precisa ser mudado, e eu e você saímos daqui da mesma forma que entramos, está de bom tamanho para Ele. Está de bom tamanho para Ele.
Precisamos crer que Jesus é Deus. Precisamos receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E não podemos, de forma nenhuma, dar lugar ao diabo. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus? Você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem dado lugar ao diabo? Responda aí diante de Deus essas perguntas. Elas precisam de resposta. E de uma coisa é muito certa. Eu e você precisamos ser pessoas comprometidas com Jesus, de verdade. E permitir que Ele nos use, para que assim o reino de Deus cresça nesse lugar. Para que a igreja seja edificada, fortalecida. Creiamos todos em Jesus. Ele é Deus. Ele é o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Morreu por mim e por cada um de nós aqui. Não dê lugar ao inimigo de nossas almas. Pai, Tu és, Senhor, o nosso Deus, e não há outro Deus além do Senhor. Nós te agradecemos porque, de uma forma muito graciosa, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, e diante daquilo que foi exposto aqui, ó Pai, à Tua igreja, que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, venha, ó Deus, completar em cada coração aquilo que a gente, ó Deus, como homem, ó Deus, não conseguimos, ó Deus, transmitir, ó Pai. E que Teu Espírito Santo convença a todos nós do pecado, da justiça e do juízo, Pai, no nome de Jesus. Que creiamos de fato que Jesus é Deus, que o Senhor veio em carne. Ó Pai, que de fato, Senhor Jesus, Ele seja Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Que possamos viver esta vida que o Senhor nos deu em Cristo, debaixo do senhorio de Jesus, no nome de Jesus. Ó Pai, que possamos tomar decisões, ó Deus, que possamos não tomar decisões sem antes conversar com Jesus, Pai. Sem ter, ó Deus, o aval de Cristo. No nome de Jesus, Senhor. Não podemos viver uma vida sem a Tua permissão, Pai. E nos ajude, Senhor, a estarmos atentos, a vigiarmos. Nos ajude, Pai, para que possamos não dar lugar para o inimigo de nossas almas, ó Deus. Nos corrija nisso também, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor continue a nos abençoar, irmãos. Estamos caminhando para o encerramento do culto dessa noite. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. Que o Senhor conceda a todos nós uma bela semana na presença dEle. Baixa aí a sua fronte, feche seus olhos e ore silenciosamente, agradecendo a Deus por este tempo que Ele permitiu a nós de estarmos aqui. No nome de Jesus.